Então hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um tema muito delicado, mas super importante. Será que uma cirurgia bariátrica ela pode ser revertida, pode ser desfeita ou ela pode ser convertida em outra cirurgia? Meu nome é Murilo e esse canal é o seu cirurgião. Como em vários tratamentos de saúde, a gente sabe que muitas vezes não existe uma alternativa só, um caminho só. E com a obesidade, isso também é verdade. A gente sabe que o tratamento mais eficaz é a cirurgia bariátrica, mas às vezes, dependendo do caso, a cirurgia bariátrica inicialmente não é suficiente. O paciente volta a ter um reganho de peso, por exemplo, ou ele pode desenvolver algum sintoma relacionado à cirurgia bariátrica. Nessas duas situações, a gente pode considerar fazer uma nova cirurgia. E a essa cirurgia a gente vai chamar ela de revisional. Então, basicamente, a cirurgia revisional ela vai ser indicada em duas situações. Ou a gente quer aprimorar o resultado, seja porque o paciente teve um reganho de peso, ou seja porque a perda de peso não foi suficiente, ou essa cirurgia foi feita e o paciente evoluiu com sintomas colaterais que prejudicam a qualidade de vida. Então, esse paciente pode ter, por exemplo, uma desnutrição de algum macro ou microelemento, esse paciente pode ter um refluxo grave que gera muito desconforto, que é refratário ao tratamento clínico. Esse paciente pode ter um hábito intestinal muito acelerado, com um aumento da frequência das evacuações. Então existem algumas situações do pós-operatório, da cirurgia bariátrica, que evoluem com sintomas que o paciente não quer viver com aquilo, não quer lidar com aquilo. Então a gente também pensa numa cirurgia revisional nessa situação. Existe uma terceira situação que é mais incomum, que são aqueles pacientes que perderam muito peso. Algumas técnicas cirúrgicas que a gente usava e algumas equipes ainda usam, têm uma potência de perda de peso muito alta. E às vezes o paciente perde tanto peso que ele acaba entrando num caso de desnutrição. E aí a gente precisa reverter essa cirurgia. A reversão dessa cirurgia também é chamada de cirurgia bariátrica revisional. Como que é feita a cirurgia revisional? A cirurgia revisional ela vai depender de qual foi a primeira cirurgia que foi feita. Então, se o paciente fez, por exemplo, um sleeve ou uma gastrectomia vertical, foi retirada uma parte daquele estômago. E essa parte que foi retirada a gente não consegue reconstituir, ela foi retirada do corpo. Mas a gente consegue modificar essa cirurgia. Então, um sleeve a gente consegue fazer uma modificação para fazer um bypass, por exemplo. A gente consegue pegar aquele sleeve, cortar, reconstruir ele com o trânsito intestinal com um desvio, que é o dessa cirurgia de bypass, e o paciente tem uma nova técnica com um novo estímulo enterohormonal. Então, um sleeve que a gente transforma num bypass, ele pode ser usado tanto para aumentar a perda de peso, melhorar o estímulo, quanto para, por exemplo, tratar um refluxo. Existem casos de pós-operatório do sleeve que o paciente evolui com refluxo, e esse refluxo gera desconforto, o tratamento medicamentoso às vezes não resolve. Por que esse refluxo acontece? Porque quando a gente tira uma parte do estômago, acaba que aquela região que produz o ácido ainda está lá, que é a parte do antro, a parte final do estômago ali. Essa produção de ácido, pelo estômago ser um pouquinho menor, às vezes começa a acontecer um refluxo mais frequente, e uma inflamação do esôfago e um aumento dos sintomas de azia e de queimação. O que a gente faz? A transformação desse sleeve para o bypass vai retirar do caminho essa área que produz muito ácido, vai transformar o estômago num pouch pequeno, numa bolsinha menor. Tem baixa produção de ácido. Então isso vai resolver a produção de ácido e os sintomas do refluxo do paciente com sleeve. No paciente que fez o bypass, por exemplo, a gente também consegue reverter. E no bypass, como não foi retirado nenhuma parte do estômago, foi feito apenas um desvio, a gente tem várias alternativas para mexer nessa cirurgia. A gente pode fazer uma cirurgia que vai alongar o tamanho de alguma alça específica, seja a alça biliopancreática ou seja a alça alimentar, dependendo do quadro clínico. Se o paciente tem uma perda de peso insuficiente, às vezes é porque uma alça ficou curta. Se um paciente tem uma perda de peso exacerbada, às vezes a alça ficou longa. Então a gente precisa reconstruir o comprimento da alça. Ou às vezes esse paciente quer reverter a cirurgia por completo. Então a gente consegue fazer uma reconexão com o estômago excluso e devolver ele para a sua anatomia normal. Mas o principal é que sempre que a gente for indicar uma cirurgia revisional, é preciso entender muito bem por que a gente está indicando aquela cirurgia. Se a revisão vai resolver o problema. Seja um problema nutricional, seja um problema de sintomas colaterais, de pós-operatório, seja um sintoma de reganho de peso ou perda de peso insuficiente. Então cada uma dessas coisas vai fazer a gente caminhar por uma técnica revisional diferente. E além disso, não só a técnica revisional vai ser importante, mas o acompanhamento multidisciplinar. Então, se o paciente tem um hábito intestinal muito alterado, grande parte do papel do nutricionista vai ser importante em acrescentar alimentos e macro e micronutrientes que são suficientes para ajustarem o hábito intestinal também. Então, tem muitos detalhes envolvidos nessa questão multidisciplinar
multidisciplinar. Então, concluindo, né, pessoal, a cirurgia bariátrica é muito eficaz, ela é muito eficiente, mas não é um procedimento isento ou um procedimento absoluto em que a gente não vai precisar mais mexer. Existem casos em que a gente tem que fazer uma cirurgia revisional. É menos comum, uma cirurgia rara, e é importante que ela seja feita sempre por equipes habilitadas, por médicos que têm o hábito, o costume de tratar a obesidade, porque é uma cirurgia complexa. Você reoperar em cima de uma cirurgia que já aconteceu anteriormente, a anatomia já está diferente, a cirurgia é mais delicada, existem maiores riscos de sangramento, de infecção. Então é muito importante você buscar uma equipe que vai cuidar tanto do ponto de vista multidisciplinar quanto com o primor técnico necessário para realizar essa cirurgia que é mais complexa. Se você gosta desse assunto, tem interesse, conhece alguém que já fez uma cirurgia revisional, conta pra gente aí nos comentários e sigam o nosso canal.